Até agora, sabemos que a queda do Império Romano é um tópico muito complicado, onde não podemos apontar uma única grande causa para sua queda. Foi um processo extremamente longo e complicado que se estendeu por 1000 anos, terminando com a queda dos últimos estados romanos após a queda de Constantinopla em 1453 e começando 1000 anos antes com a dissolução da metade ocidental do Império Romano. O porquê da queda já é uma questão complicada, mas e o quando? Quando iniciaram os problemas no Império Romano? Quando o sistema econômico, governamental, administrativo e militar do Império Romano começou a ir para o sul em massa pela primeira vez? Bem, amigos da história romana, espero convencê-los de que isso é mais antigo do que muitos pensam. É bastante fascinante como um construto como o Império Romano poderia durar por tantos anos, apesar de todos os problemas que tinha. É absolutamente surpreendente perceber que desde a fundação da cidade de Roma em 753 AC até a queda de Constantinopla e os últimos estados bizantinos há um intervalo de tempo de mais de 2200 anos. A queda do Império Romano ocorreu em diversas ondas de invasão significativas, que abordarei num vídeo futuro. Mas já durante a crise do século III, tornou-se muito evidente que o Império Romano tinha problemas mais profundos do que muitos pensavam possível e também ficou muito evidente que o Império Romano era um construto muito frágil. No entanto, mesmo a crise do século III não foi a primeira vez em que as coisas começaram a dar errado em escala maciça. Tudo iniciou com uma pandemia. Em 165 DC, um patógeno foi trazido para o Império Romano, possivelmente espalhado durante o cerco de Seleucia na invasão da Mesopotâmia no inverno de finais de 165 e início de 166. O vírus se espalharia rapidamente pelas bem desenvolvidas e interconectadas estradas romanas e ainda mais pela cultura de banhos romanos. Podemos ver que a primeira coisa que causou grandes problemas para o Império Romano foram doenças. Isso seria apenas a primeira grande pandemia do Império, outras se seguiriam e uma combinação de estradas altamente desenvolvidas, a cultura de banho e uma completa falta de compreensão de patógenos já seriam um grande fator contribuinte para a queda do Império Romano. É uma ironia da história que o desejo de higiene que se manifestou na cultura do banho acabou por ajudar a espalhar as doenças mais mortais. Possivelmente cerca de 10% da população do Império foi morta nesta pandemia e isso consequentemente, é claro, enfraqueceria o exército, nas fileiras do qual o vírus se espalhou com uma agressividade especialmente alta. Foi durante esses tempos que, pela primeira vez, dois imperadores reinaram conjuntamente, o famoso Marco Aurélio e seu irmão adotivo Lúcio Verus. Eram os dois Antoninos, assim a peste tem seu nome. E já era tão cedo, em 162 d.C., que várias tribos germânicas começaram a invadir as defesas fronteiriças na Raetia e na Germânia Superior, incluindo tribos Chatti e Chalci. Eles foram repelidos, mas no final de 166 ou início de 167, uma força de Langobardia e Lacringui conseguiu invadir a Pannonia. Mesmo com a peste já devastando naquela época, este ataque também pôde ser repelido. Mas em 167, os vândalos, sim, eles já apareceram tão cedo, e os Yezidis sarmáticos conseguiram invadir a Dácia, conseguindo até mesmo matar o governador dessa província. Porém, a invasão dos Marcomanni foi o maior desastre. Eles conseguiram, juntamente com os Quadi, romper as defesas da fronteira e se aventurar profundamente no Império, chegando a saquear e destruir algumas cidades ao longo do caminho, como por exemplo a cidade de Optergium, que foi completamente destruída. Pela primeira vez em 270 anos, os bárbaros conseguiram ameaçar a Itália. Em 168 ou 169, Aquileia foi cercada. Mas, como a peste estava a assolar, não foi possível montar uma contraofensiva militar rapidamente e facilmente, e tiveram de ser recrutadas duas novas legiões itálicas. Fascinante, já agora, Marcos foi forçado a recrutar escravos, gladiadores e até mesmo criminosos devido à grave falta de recrutas devido à peste.
Isso nos lembra de Stilicho repetindo as mesmas medidas 232 anos depois durante as invasões de Alaric e Radagaisus. Apenas com grande dificuldade os Marcomanni e Quadi puderam ser repelidos, e Lucius Verus morreu no início de 169, muito provavelmente morto pelo vírus. Em 170, então, outra tribo, os Costobuchi, cruzou o Danúbio, devastou na Trácia, saqueou e pilhou em seu caminho, e até conseguiu chegar tão longe quanto Eleusis perto de Atenas. Isso foi quando Eleusis foi saqueada e o templo dos mistérios eleusianos foi queimado até o chão pelos invasores. É bastante brutal descobrir que já tão cedo na história romana, eventos tão terríveis pudessem ocorrer no anteriormente invencível, parecendo o Império Romano. Se você é um nerd de Roma como eu, provavelmente está interessado nos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está construindo, se está assistindo esse vídeo. Eles criam anéis legionários, com temas variados, até réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E o mais incrível é que eles fazem cada peça individualmente. Exato, é mesmo material artesanal de alta qualidade. Não há presente melhor para si ou para um fã de Roma que conheça. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com esse link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se você digitar o código de desconto Maiorianos. Vá e veja a variedade deles, é incrível. Então, voltando a essa crise do século II, como gosto de chamar, esses eventos eram, como agora sabemos, apenas um gostinho do que viria nos séculos III e principalmente V. Os germânicos expulsos do Império nos anos seguintes, frequentemente recrutavam novos homens nas regiões romanas. Naqueles dias, a moeda romana ainda era forte. A degradação do sistema monetário não alcançou níveis perigosos. Mas esta crise marcaria o ponto de virada. A peste antonina, matando tantas pessoas, levou a uma queda severa na produção de ouro e prata das minas imperiais, como da famosa mina nas montanhas Las Medulas na Espanha, onde montanhas inteiras foram lavadas para o ouro. Então, porque a produção de ouro e prata caiu, Marcos Aurelius já foi forçado a começar a desvalorizar a moeda ainda mais, a fim de manter o pagamento dos soldados nestes tempos de crise total elevado. Pois ao precisar de muitos novos recrutas, quer manter o exército feliz e os incentivos para entrar nas legiões elevados. Mas, como sabemos agora, essa prática se tornaria cada vez mais descontrolada nas décadas seguintes e levaria às enormes crises mais tarde. Eu fiz um vídeo no qual eu falei sobre qual papel importante a desvalorização da moeda romana para pagar o enorme exército desempenhou na queda do Império Romano. A contraofensiva romana veio então em 172 DC, quando Marcos fez as legiões atravessarem o rio Danúbio para o território germânico e derrotar os Marcomanni, empreendimento que foi bem sucedido, forçando os Marcomanni a assinarem um tratado de paz. Depois, uma campanha começou contra Cavadi e Azugi, em 173 e 175, respectivamente. Ambos foram derrotados, um tratado de paz foi assinado, forçando muitos bárbaros a se juntarem ao exército romano como foederati, uma prática que veríamos mais tarde muito mais frequentemente, até quase 300 anos depois, não haveria mais mercenários bárbaros e nenhum exército regular, pelo menos no ocidente, e isso já começou em grande escala nas guerras. Marcos desejava criar duas províncias romanas transdanúbias, em Marcomânia e Sarmácia. Porém, antes disso ocorrer, Avidius Cassius, general na província da Síria, se rebelou. Então, Marcos desistiu dos planos de criar novas províncias e marchou para leste. Mas antes que ele pudesse chegar à Síria, Cassius já havia sido morto, não conseguindo reunir o suficiente apoio para sua rebelião, especialmente do Egito. Ainda assim, esta rebelião veio no pior momento possível, antes que a guerra contra os povos germânicos fosse trazida a uma conclusão satisfatória. Em 176 DC, Marcos elevou seu filho Commodus a César, tornando-o seu corregente, uma decisão que, como sabemos em retrospecto, provaria ser desastrosa para o Império Romano. Ele retornou a Roma naquele mesmo ano,
foi realizada uma triunfo e suas vitórias contra os invasores germânicos foram comemoradas na famosa coluna de Marco Aurélio. Mas em 177, os Marcomannia e Quadi se rebelaram novamente, forçando Marcos a retornar à fronteira, onde entre 178 e 180 os romanos venceram novamente importantes vitórias contra essas tribos germânicas. Infelizmente, em março do ano 180, Marcos Aurelius morreu. Esse nobre governante, possivelmente o melhor imperador que Roma já teve, um filósofo estoico no trono do imperador, forçado a enfrentar os piores tempos na existência do Império Romano desde que foi estabelecido 200 anos antes por Augusto. É muito infeliz que Commodus não tinha as características de caráter de seu pai. Fascinante, há pelo menos alguma verdade na película Gladiador, pois o personagem Maximus Decimus Meridius foi parcialmente baseado no general Marcus Tiberius Claudius Pompeianus. Este general, que ganhou muitas vitórias para Marcos contra as tribos bárbaras, foi até mesmo nomeado para se tornar o imperador romano por Marcos após a morte de Lucius Verus. Mas Pompeiano recusou. Então, basicamente, Marcos foi forçado a nomear um sucessor, e como Commodus era seu único filho sobrevivente, todos os outros tendo sido levados pela peste, ele não teve outra escolha a não ser nomear Commodus como seu sucessor, para que o império não fosse mergulhado em guerra civil. É fascinante pensar o que teria acontecido se Pompeianus tivesse aceitado se tornar co-imperador de Marco Aurélio. Acredito que a história seria bem diferente sob seu governo. Como um amigo próximo de Marcos, ele sabia quão importante era trazer a guerra a uma conclusão satisfatória. Em vez de se tornar co-imperador, Pompeiano foi nomeado chefe-general das legiões do norte e o conselheiro mais próximo de Marcos. Após a morte de Aurelius, Pompeianus tentou interessar-se por essas coisas. Ele foi para Roma em 180 d.C. e o resto é história. Uma grande soma foi paga para as tribos germânicas e a paz foi basicamente comprada, embora haja algumas evidências de que os comandantes legionários continuaram a campanha contra as tribos germânicas nos primeiros anos do reinado de Commodus até cerca de 182 DC. Isso foi o suficiente para Commodus se chamar Germanicus. No entanto, isso enviou um sinal perigoso para os inimigos de Roma, ou seja, que invadir o império funcionou melhor do que se esperava e que Roma era mais fraca do que muitos pensavam, e isso indicava que Roma foi forçada a comprar a paz. Podemos ter certeza de que estas notícias se espalharam como fogo pelas tribos germânicas além das fronteiras romanas, histórias que foram mantidas vivas por muitas gerações, de modo que 100, 200 e 300 anos depois, as tribos germânicas sabiam muito bem que Roma não era invencível e que invadir o império e exigir resgate era uma estratégia que realmente funcionava, especialmente em tempos em que Roma estava enfraquecida. Além disso, Commodus desvalorizou ainda mais a moeda romana para comprar a lealdade do exército, agravando ainda mais esta tendência perigosa, que levaria diretamente à crise do século III. Por fim, o governo tirânico de Commodus ameaçava enfraquecer o respeito pela posição de imperador romano. Enquanto todo o Império Romano lamentava a perda de Marco Aurélio, que era universalmente amado por toda a população, ninguém lamentou Commodus, e sua morte levou diretamente às guerras civis, o que estabeleceria um perigoso precedente, a saber, que as disputas de sucessão poderiam, de fato, ser vencidas pela força militar. Assim, a Pax Romana realmente chegou ao fim, e foram os eventos dos anos 160 que tudo começou a dar errado para o Império Romano. Uma peste brutal que matou milhões, invasões bárbaras que viram cidades inteiras destruídas e até ameaçaram a Itália pela primeira vez em 270 anos, rebeliões de usurpadores que forçaram a ação militar, desvalorização da moeda romana e queda da produção das minas de ouro e prata imperiais, uma desestabilização e redução do respeito pela posição de imperador, guerras civis. Assim, podemos ver que, se tivéssemos que apontar exatamente onde as coisas começaram a dar muito errado para o Império Romano, isso aconteceu antes mesmo da crise do século III. Nós realmente poderíamos chamar isso de crise do século II.
Embora não seja tão brutal quanto as crises posteriores, já deixou à mostra os fundamentais defeitos do Império Romano. Não havia uma estratégia de defesa real contra as tribos germânicas, apenas uma linha de defesa, e se essa linha fosse quebrada, as tribos poderiam saquear e destruir tudo em seu caminho por um longo tempo até que uma contramedida militar eficaz pudesse ser formada. Também mostrou a falta de um sistema de sucessão imperial e também mostrou a economia falha do império que precisava de uma saída constante de ouro e prata, seja de minas ou através da conquista. Também mostrou como o império poderia facilmente ser enfraquecido por pandemias. Assim, para mim, tudo começou a ir para o sul já no século 160 d.C. E se você quiser saber mais sobre por que a desvalorização da moeda romana para satisfazer o enorme exército romano era tão perigoso, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender como as tribos germânicas ultrapassaram as defesas da fronteira ocidental 230 anos após Marcus Aurelius, assista ao outro vídeo no canto direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Tibiago e Benevalete.